Estamos estudando então a série Evangelismo Intencional e já estamos na lição número 6, falando sobre visão, missão e metas. Vamos lá então, o primeiro slide aqui está falando sobre essa visão de Deus, né? Para tomarmos os perdidos deste mundo das mãos de Satanás e entregá-los ao Senhor Jesus Cristo, temos que ter o quê? A visão de Deus e um plano de evangelização estratégico cuidadosamente estabelecido. Temos que ter a visão de Deus, tá? O que é a visão de Deus? Como Deus vê. Como Deus vê a humanidade. Como Deus vê os perdidos. Nós temos que saber. Se você sabendo isso, você então vai buscar ter essa visão, desenvolver essa visão, e essa visão ela é acompanhada de um plano estratégico, né? E cuidadosamente estabelecido, quer dizer, um plano estratégico deve ter detalhes importantes, como você vai ganhar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Estamos falando aqui já desde a primeira aula sobre como nós podemos ganhar, devemos ganhar, é um mandamento de Jesus, ir e fazer discípulos de todas as nações, ir e pregar o evangelho a toda criatura, é a missão da igreja. Nós estamos aqui na terra só para evangelizar, né? Alguém já disse, olha, quando você se torna um discípulo de Jesus, você nasce de novo, Deus poderia levar você imediatamente para o céu, não poderia? Não, mas você vai ter uma missão aqui na terra, tá? Então, há um tempo que Deus te dá para você desenvolver seu ministério, cumprir a sua missão aqui. Aí a sua missão inclui um crescimento espiritual, a semelhança de Cristo, através da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e também multiplicar os discípulos. Porque o Espírito Santo não pode alcançar corações sem a sua ajuda, sem a sua participação, você sabia? Jesus já está no trono, está, né, assentado diante do Pai. E quando ele esteve aqui, ele pregou o evangelho do reino, ele curou as pessoas, ensinou. Ele falou, agora vocês vão na continuidade. Então nós somos continuadores da obra de Jesus, tá? Olha que privilégio. Então, Jesus fez aqui fisicamente, pessoalmente, agora é através de nós. Nós somos a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos que servem, enfim, essa tarefa está agora conosco, tá? Então, assim, nós estamos aqui com a bola da vez, quer dizer, é nós agora, tá? Pai, Filho e Espírito Santo cooperando conosco, trabalhando em nós e através de nós. Mas, sem eu e você, a obra de Deus não acontece aqui na Terra. Então, é muito importante, você tem que ter a visão de Deus. Qual é a visão de Deus, né? Então, vamos lá, vendo aqui mais um ponto importante, falando sobre o que é a visão especificamente. É a ideia criativa de Deus revelada à mente de seus filhos para que estes a execute. Deus tem uma ideia, Deus tem um plano. Você sabe que o que vale mais, muitas vezes, é a ideia do que dinheiro. Porque se alguém retira, é porque teve uma ideia para isso, né? Então, a ideia vem antes das realizações humanas. E também a ideia de Deus vem antes das suas próprias realizações. Deus só criou o mundo porque ele teve uma ideia, vou criar o mundo, né? Criou os céus e a terra, porque ele teve outra ideia, vou encher essa terra aqui, né, com criaturas vivas, vou agora colocar pessoas aqui à nossa imagem e semelhança. E assim foram ideias de Deus que foram acontecendo. E assim nós somos continuidade da ideia de Deus, e agora nós temos que entender a ideia de Deus, essa ideia criativa de Deus que é revelada à sua mente para que você execute essa ideia, tá? Então, a isso nós chamamos, aqui dentro dessa visão missiológica, na visão de evangelismo, de visão. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a visão de Deus? Isso é muito importante, entendemos qual é a visão de Deus. Deus tem uma visão, né? E quando nós entendemos que Deus tem a visão, a gente, então, nós vamos procurar seguir essa visão, captar essa visão, tá? Então, a visão, o que é? Vamos ver o que é? É a revelação da vontade de Deus, é o fundamento da liderança, é o fundamento do discipulado, é o fundamento do desenvolvimento da obra espiritual na Terra. E qual a visão do nosso principal líder, Jesus Cristo? Qual a visão dele? Né? A visão dele, a visão muito abrangente. Ele passou para nós, transferiu para nós esta visão e disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ou discípulos em todas as nações. Esta é a visão de Jesus. Será que nós estamos captando a visão de Jesus? Estamos seguindo a visão de Jesus? O discípulo segue a visão do mestre, tá? Senão não é discípulo, não é verdade? Tá? Então nós vamos entender que Deus trabalha com visões. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua tenda um pouquinho e olha para o céu contra as estrelas. Lógico que Deus sabia que era uma tarefa impossível para Abraão fazer isso, mas
por que Deus falou para isso? Deus estava trabalhando a visão de Abraão. Aí começou a falar, Senhor, não dá para contar, eu me perdi na conta várias vezes, olha, na verdade são incontáveis. Aí Deus falou para ele, olha, esta é a visão para você. Você será pai de multidões, incontáveis como as estrelas dos céus. Então Deus trabalhou na visão de Abraão, trabalhou na visão de Davi, na visão de Moisés mostrando o tabernáculo, ele já trabalhou mostrando o templo para Davi, que depois ficou para Salomão, a visão para Jeremias, mostrando várias coisas. Lá no começo do capítulo de Jeremias, vê Deus mostrando para ele, falando já em mistério, mostrando uma vara de amendoeira, uma panela voltada para o norte, fervendo. Tudo isso, falou, mas o que é isso, Deus? Ele falou assim, essa é a visão. E Deus vai explicando a visão que você pode entender na continuidade, dos seus estudos bíblicos voltados para essa área tão importante. Deus trabalha com visões, tá? E a linguagem do Espírito Santo é exatamente esta: profecias, visões e sonhos, tá? Ele trabalha assim. Então ele diz em Joel 2:28, aquela palavra, aquela profecia maravilhosa que se cumpriu no dia de Pentecostes e continua ativa até hoje na terra, né? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, assim, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos farão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então ali, dizendo que o Espírito Santo se derramado aqui traria uma nova linguagem espiritual para todos, que era uma linguagem mais exclusiva dos profetas, daqueles homens que tinham uma unção especial de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Hoje não é para todos, foi assim, sobre toda a carne, que está dizendo sobre todas as pessoas. Quem quiser, está disponível uma linguagem nova do céu, a linguagem profecias, a linguagem profética, a linguagem dos sonhos espirituais, né, que você sonha até acordado, porque você sonha os sonhos de Deus, as visões, que não são meras fantasias, mas a visão que nós vamos explicar exatamente, que é uma ideia criativa de Deus que deve ser colocada em prática na sua vida. Tá bom? Então, entendemos aqui que Deus trabalha com visões, amém? Tá? Como que acontece isso? Se quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o seu sonho perfeito, temos que captar a sua visão e ver com seus olhos. Então, a sua visão é quando você passa a ver com os olhos de Deus. A sua visão espiritual é exatamente quando você vê como ele vê. E quando Deus vê como ele vê, né, como vê, a maneira de Deus ver é tão diferente da nossa, mas quando você começa a ver, você começa a ver com compaixão, você começa a ver as possibilidades, as portas abertas de Deus. Você pode também, quando você vê as obras, os laços do inimigo, as barreiras infernais que você tem que vencer, mas tudo Deus te mostra espiritualmente para você ser um discípulo, né, vencedor e reprodutor, no sentido de fazer novos discípulos com a mesma visão, gerar filhos com a mesma visão, né? Há um ditado que diz, tal pai, tal filho, não é isso? Então, se você é um pai espiritual, que tem uma visão espiritual, os seus filhos espirituais vão ter visão espiritual também, amém? Então, isso é muito importante, você desenvolver a sua visão espiritual para que seus filhos espirituais captem essa visão de Deus, amém? E qual é a visão de Deus para a igreja, você sabe? Está aqui Apocalipse 7, 9 a 11. Se você não decorou esse versículo, é a chave também. O que João viu lá no céu? Ele viu algo que Deus já vê em todo o tempo. João só viu por um momento ali, naquela revelação do Apocalipse. E então ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus, e clamando em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha, Deus já está vendo essa grande multidão. Quando Adão caiu lá no Éden, Deus não via simplesmente o homem caído. Mas Deus já começou a ver o homem redimido, reproduzindo filhos para ele, né, com a mesma natureza de Deus, como novas criaturas. Eu já via isso, é lógico que foi todo um processo, andando, caminhando por várias etapas naquela antiga aliança. Passou a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi, chegando à aliança perfeita, a aliança completa, a aliança eterna através de Jesus Cristo. E então se completando a todo o projeto de Deus, sonho de Deus para a realização desse sonho de uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono. Estaremos lá, você estará, amém? Você estará lá, você pode dizer amém na sua casa. Eu faço parte dessa grande multidão que é o sonho de Deus, é a visão de Deus, tá? Você fala sonho de Deus, não é uma coisa como a gente sonha, né? Aquele sonho
você deita e você não controla, você só sabe que depois acorda, às vezes se lembra do sonho. Não, o sonho de Deus é um sonho planejado, é um sonho que ele projeta, que está misturado com a sua visão, com o que ele vê, tá? Então, e vê acontecer, com a sua ideia criativa. Deus é criativo, está sempre criando, não para de criar novas coisas, dizendo eu faço novas todas as coisas. Deus renova tudo, nada fica velho perante de Deus. Aí tudo está em movimento perpétuo, porque Deus continua movimentando, ele se move, e tudo que tem em torno dele se move também. Amém. Deus é um Deus que se move, você sabia disso? Depois vamos falar sobre isso também, se houver oportunidade. Mas como que é o pulsar do coração de Deus? Imagina o coração dele está pulsando lá. É lógico, uma figura figurada, né? Deus é espírito, não sei, não podemos afirmar que ele tem um coração pulsando como o nosso coração de carne aqui, mas é uma maneira de dizer o pulsar do coração é aquilo que é o maior anelo, o maior anseio, que Deus realmente quer, qual o desejo de Deus? Já pensou nisso? Como está pulsando o coração de Deus agora? Ele está pulsando assim, ó, almas, 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 muitas almas, muitas almas. É o seu grande sonho, a sua visão. Amém. Aleluia. E você precisa entrar nessa visão de Deus, se misturar com o sonho de Deus. O sonho de Deus tem que passar os seus sonhos, o desejo de Deus tem que passar os seus desejos. A vontade de Deus tem que passar a sua vontade. Então, a vontade de Deus não é apenas para ser conhecida intelectualmente. Em Romanos capítulo 12 diz que nós devemos experimentar a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus você conhece por experiência, não apenas por uma informação intelectual. Não, é por revelação e por experimento, por uma experimentação que você precisa provar. Tá? A vontade de Deus ela é experimentável, quer dizer, foi para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então vamos caminhando aqui, entendendo que se Deus pode estar pulsando por almas e você está alinhado com o coração de Deus, como vai pulsar o seu coração? Almas, 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 pessoas redimidas, amigos, parentes, familiares, todos, eu já vejo lá em pé diante do trono, aqueles mais difíceis, aqueles mais complicados, olha, Deus está vendo desembaraçando os seus caminhos, transformando as suas vidas, aquele que está caído, Deus está levantando, aquele que está corrompido, Deus está transformando. Deus é um Deus que trabalha na transformação. Aliás, ele resolveu transformar o mundo e chamou você para ser um parceiro dele nessa obra maravilhosa, como voz profética dele aqui na terra. Amém? Mas é importante entender também que quando esse discípulo, eu e você, atua em função da visão, essa visão passa a ser o quê? Uma missão. Amém? Então, o que é a missão? É a visão colocada em prática, tá? A visão é a ideia, a visão que você vê acontecer pela fé. A visão ainda está, captada, ela é real, porém está, vamos dizer assim, na região do invisível fisicamente, ela está na região celestial, está no seu espírito. Você já vê isso no seu espírito. Então, é diferente do que você vê com os olhos naturais, você vê no seu espírito. Você pode hoje estar precisando de uma casa, pagando aluguel, mas você já vê um terreno. De repente você vê esse terreno, quando Deus te dá o terreno, aí você começa a ver uma casa ali. Tá? Você fala, eu já estou vendo a minha casa. Aí daqui a pouco a casa vai estar pronta, porque Deus vai trazendo as coisas invisíveis para o reino visível, né? Ele chama a existência as coisas que não existem através da visão, tá? Aí você precisa de um carro, você vê o carro na garagem, ele não está lá, mas daqui a pouco ele vai chegar, porque... então, agora nós estamos falando também que a visão, ela vai se materializar. E quando você começa, então, a colocar a visão em prática, isso se torna a sua missão. Então, todos nós temos uma missão. Bem, Deus te dá uma visão e a partir daí a visão se torna uma missão. Isso é muito importante, um conceito maravilhoso. Porque qual a missão de Jesus? Jesus diz assim, olha, como meu Pai me enviou, estou enviando em vocês agora também. Meu Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, assim vos envio a vós. João 20, 21. Olha que texto importante. Jesus, então, veio por causa de uma visão do Pai. O Pai disse, quem enviarei? Quem é por nós? Então, essa voz ecoou na eternidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi uma visão de Isaías, mas, na verdade, foi a repetição de uma visão lá da fundação do mundo, quando Jesus se apresentou para redimir a humanidade, que nem existia ainda. Já fazia parte do plano
da redenção de Deus, da visão de Deus. Olha só. Ele fala, então eu vim aqui porque o Pai me enviou. Se o Pai me enviou agora, eu envio vocês, tá? Então, como o Pai me enviou, me comissionou, né? E Jesus estava dizendo assim, meu Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável. Jesus estava aqui cumprindo sua missão, e ainda ele estava responsável por essa missão, ele nos comissionou, ele transferiu essa missão para mim e para você. Olha que privilégio e que voto de confiança. A missão mais importante de Jesus, que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. O Criador, então, vem aqui e se faz uma criatura para cumprir uma missão. Essa missão é tão importante que abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo para estar aqui conosco e cumprir essa missão. Ele falou, agora que eu cumpri a missão minha aqui, eu transfiro para vocês, porque a missão não terminou. Nós temos que continuar ganhando povos de todas as nações, tribos, línguas, e vamos conquistando todas essas pessoas, porque um dia, como o Pai já está vendo a sua visão eterna, que não tem passado, presente e futuro, Deus já nos vê lá em pé diante do trono, né, clamando ao Cordeiro, e ao nosso Deus pertence a salvação. Amém? Então, nós temos uma missão que é a continuidade da missão de Jesus. Você é um continuador da missão de Jesus. Amém? Mas quais são os recursos para cumprir essa missão? Gente, não é fácil não, sabe? Como você pode cumprir a missão de Jesus? Isso é muita coisa. Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, cheio do Espírito Santo. Então, primeira coisa, uma capacitação sobrenatural que só os filhos de Deus têm. A Bíblia diz que Jesus ressuscitado, está aqui em Lucas capítulo 24, 45, 48, abriu os olhos espirituais dos discípulos que estavam fechados, não entendiam nem a ressurreição, não entendiam o propósito de Deus, não entenderam a crucificação, foi entender muito depois. Aí Jesus falou assim, abriu-lhes as escrituras para compreender as profecias. E só que você tem esse entendimento. Quantas pessoas lêem a Bíblia e não entendem nada? Tem só um entendimento intelectual. Aliás, você nunca vai compreender ou pelo menos aceitar o que está na palavra se não for com a revelação de Deus. É uma capacitação sobrenatural. Isso é o mais importante. Sem essa capacitação, você não cumpre a missão. Se for no seu intelecto, não vai. Você não consegue explicar nem convencer ninguém. Você precisa compreender a sua missão, mas através de uma capacitação sobrenatural. É lógico que você vai aprender princípios bíblicos sobre evangelização, você vai entender todos os fundamentos do plano da redenção, porém, isso está, a fonte é totalmente sobrenatural, tá? Vem do trono de Deus, vem da mente de Deus. Um dia, Deus perguntou para os discípulos, quem diz homens que eu sou? Eles falaram, uns falam que é Elias, ou um profeta, alguém que ressuscitou. Então, eles falam, mas vocês? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou assim, Pedro, isso foi uma revelação sobrenatural. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa mesma revelação você tem. Essa revelação passa a ser o grande fundamento da igreja. E ele fala sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa revelação, né? Não sobre uma pessoa, que alguns acham que é o Pedro, que está no contexto ali, porque não tem revelação, o Pedro era pedra. Não, a pedra é Cristo. E Cristo se transforma, ele se manifesta em você como revelação. Então, você tem a pedra, né? Ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A revelação, que não foi carne e sangue que te revelou, que veio diretamente do Pai que está no céu. Então, uma capacitação sobrenatural. Se você conhece a Jesus só pela mente humana, pela razão, você não está preparado, você não tem a visão, nem está preparado e capacitado para cumprir a missão de Jesus. Porque você vai tentar fazer isso na sua força, no seu intelecto, não vai conseguir. Tem que ser no poder do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Outro item importante, né, desses recursos para cumprir a missão é que você tem autoridade total. Jesus falou assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isto, quer dizer, por causa dessa autoridade, vocês vão façam discípulos em todas as nações. Então, Jesus, quando enviou os discípulos, enviou com autoridade plena. Ele falou assim, as portas do inferno não vão poder contra você. Olha, não tem nada mais forte influenciando a humanidade do que as portas do inferno. Quando fala portas, né? Aqui a ideia de autoridade, de reinos, de domínios, tá? Então, assim, vocês vão ter autoridade muito maior. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, estão acima dos principados e potestades. Né?
acima de principados e potestades, vocês têm toda a autoridade sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, vocês têm autoridade total para cumprir a missão. No cumprimento da missão, Deus se manifesta de maneira extraordinária e diz: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura e os sinais seguirão os que crerem. O meu nome, quer dizer, essa autoridade no nome dele, se vocês vão expulsar demônios, curar os enfermos, pode até beber coisa mortífera, não falar dano algum, olha, vocês vão fazer milagres, vão falar novas línguas. Isso é uma autoridade total de Jesus. Aí vem mais um recurso importante, que é o poder espiritual. Jesus disse: olha, vocês ficam aqui em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, né? Porque eles já estavam pensando que era para sair correndo para a missão. Quando receberam essa comissão de Jesus, esse chamamento de Jesus, não, espera um pouquinho, fica aqui, tem seu poder. Isso aconteceu em Atos 1:8, Jesus ainda reforça em Atos 1:8 o que aconteceu no dia de Pentecostes, mas ele falou em Atos 1:8 o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, você só vai ser testemunha fiel, verdadeira, poderosa de Jesus com esse poder do Espírito Santo. Há uma diferença entre poder e autoridade. Fala assim, mas eu tenho poder ou eu tenho autoridade? Bom, você tem os dois agora. Por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo aqui, né? Quando um policial, uma autoridade, né, vai prender um ladrão, ou ele dá voz de prisão, por exemplo, normalmente ele tem autoridade para isso. Ele tem que ter autoridade para isso. Você não pode sair por aí prendendo pessoas, mas sabendo que ele é bandido, não é verdade? Então você tem autoridade. Essa autoridade está, você leva, pelo menos, estereotipada na sua farda, no seu distintivo, né, na sua credencial. Que você tem autoridade do Estado. Então você representa o Estado quando dá voz de prisão, quando você, um guarda de trânsito, chega ali e manda você parar, né? Polícia rodoviária, enfim, qualquer pessoa que é autoridade tem que obedecer, tá? É assim. Só que imagine se essa autoridade não tiver poder. Qual é o poder da autoridade? É a arma. Né? Imagina um policial desarmado dando voz de prisão para um ladrão que está armado. Quem que vai? Será que aqui vai acontecer? Né? Ele é autoridade, só que ele está sem poder. Ou ele tem um poder menor que o do ladrão. Então, um revólverzinho, o ladrão tem uma metralhadora. Olha, o bandido vai ganhar essa parada. Porque ele tem maior poder, apesar de não ter autoridade. Deu para entender a diferença? Então, você tem que ter autoridade, mas também tem que ter poder. Mas quando a pessoa tem poder e essa autoridade é ilegítima, você é perigoso virar um bandido, tá? Quem está por aí fazendo coisas usando a arma, né, na maneira ilícita, tá errado, isso é coisa de bandido, tá? Mas você não é um bandido, você é uma pessoa que tem autoridade legítima, é um guerreiro, um cidadão dos céus, mas também tem autoridade, um soldado de Cristo na terra, com autoridade, com poder para amarrar os poderes de Satanás, toda a obra do maligno. Você tem autoridade e poder. Deu para entender, então, a importância de você ter a capacitação sobrenatural, essa autoridade total e plena de Jesus e poder espiritual do Espírito Santo para realizar a missão, sua gloriosa missão e maravilhosa missão. Seguindo aqui, nós vamos ver algo também muito importante, né? Quando você, então, como discípulo, atua em função da visão, isso passa a ser a sua missão. Isso nós já vimos, mas há uma sequência, gente, tá? Para a realização da missão, passos específicos e mensuráveis devem ser dados. Esses passos se chamam metas. Quer dizer, você pode ter, então, para cumprir a missão, deve ter passos específicos. Porque você fala assim, eu preciso ganhar aquele marido para Jesus, tá? Eu preciso ganhar minha mãe para Jesus. Aí eu preciso evangelizar esse bairro, preciso evangelizar esse condomínio. Então você tem uma missão, mas se você não tiver meta ou metas, quer dizer, qual a primeira parte? Quem sabe é fazer amizade, quem sabe é tomar um café, quem sabe é bater um papo, quem sabe descobrir qual é o problema dele, para depois você curar, apresentar o reino, para depois você evangelizar, para depois você colher esse fruto. E essas metas vão, então, passo a passo, né, se concretizando para realizar a sua missão, ok? Isso é muito importante. Então, você deve ter uma visão e uma missão, porém, muitas metas. Quer dizer, saber distribuir essa missão ou repartir essa missão, desmembrar um detalhamento em metas específicas. Muitas vezes nós pulamos etapas, né? Quando eu estava... então, primeiro você descobre uma pessoa interessada no Evangelho, né?
Eu já tive essa experiência de pessoas muito interessadas no evangelho, eu vou ali e fala, é isso aí que eu precisava ouvir, só que aí eu já pulo uma etapa da meta, já quero passar ele para ele uma lição de consolidação, de discipulado dentro da Bíblia, mas não queria, aquele que tem uma experiência com Deus primeiro, eu não esperei ter essa paciência, e eu perdi pessoas assim, né? Quantas pessoas? Então, porque a gente pula etapas, né? Tem gente que já chega, ele quer primeiro pregar o reino para depois curar a pessoa, ou ele quer primeiro anunciar o reino do céu sem conquistar o coração e a amizade da pessoa. Tem que chamar a atenção da pessoa, conquistar a amizade dela, conquistar o coração dela, né? São etapas na evangelização, que são chamadas metas. Qual é a sua meta inicial? O que você vai fazer? Eu vou fazer um café com as minhas vizinhas, fazer um chá da tarde. O rapaz fala, eu vou fazer um churrasco, então eu vou promover aqui um jogo, uma brincadeira, chamar todo mundo, não sei, faz alguma coisa. Aí depois eu conto uma história, lembra que nós falamos lá nas lições anteriores? Conta a sua história, porque contra fatos são argumentos. Gente, eu estou com vocês aqui jogando futebol, então eu estou aqui pescando, né? Sou amigo gosta de pescar, vamos fazer um Cooper, ou então vamos fazer uma caminhada, e você fala, posso contar a minha história? É a primeira parte, né? Aí outra etapa, né? E são etapas, são metas que você deve ter para ganhar pessoas para Jesus. Tá? Porque os crentes no evangelismo estão no multiplica o discípulo, porque eles por etapas depois ficam frustrados. Eu já falei de Jesus, ninguém quer, então eu não consigo, não dá. Não, tá bom, espera um pouquinho, você tem que ter uma visão clara, onde você quer chegar. Bom, uma vez já tem a visão, agora qual a sua missão? É executar essa visão. Como eu vou executar? É estabelecendo metas mensuráveis, né? Só que você pode medir, específicas, e a partir daí executar a sua missão, tá? Não há muito segredo nisso, é assim que Jesus agia, tá? É assim que os apóstolos agiam também. Talvez eles não explicavam, não colocavam nesses termos, tem a visão, tem a missão, tem a metas. Não, mas você percebe no decorrer da história bíblica da igreja, tanto nos evangelhos, na vida de Jesus com os apóstolos, foi isso que aconteceu, né? Jesus tinha plano, tinha propósito. Paulo falou de planejamento, eu vou para cá, eu vou para lá, se Deus permitir, mas eu já quero chegar em tal lugar. Ele tinha um planejamento, não era coisa assim aleatória, coisa impulsionada, eu vou fazendo, depois vou me dar certo. Não, era tudo bem planejado. Jesus sabia por que parou para falar com a mulher samaritana, sabe por que parou para falar com Zaqueu, ele sabe por que ele parou para falar com Pedro, Tiago e João lá na beira do Mar da Galileia, ele sabe por que ali são etapas, né? São etapas, né? Jesus vai conquistando aos poucos as pessoas. Jesus, então, ele tinha consciência, ele tinha a grande visão, consciência da missão, mas ele também tinha uma inteligência espiritual, sabedoria espiritual para poder desenvolver metas e passos que poderia, então, executar para alcançar a finalidade principal, objetivo, que era cumprir a sua missão. Está entendendo? Tá? Então vamos ver aqui um ponto importante. Qual era a meta de Jesus? Alcançar o máximo de pessoas no menor tempo possível, ok? Alcançar o máximo de pessoas no menor tempo possível, porque ele tinha pouco tempo. Então você vai ter 20, 30, 40 anos aqui, Jesus só tinha 3 anos e meio. Ele sabia que a jornada dele aqui era bem curta, ele tinha que fazer muita coisa, né? Por exemplo, ele chegar no lugar, as multidões não queriam largar dele. E, por exemplo, estava em um certo lugar e os que o procuravam e insistiam que ele não os deixasse, fica por aqui, fica mais um tempo, não vai embora não. Aí Jesus dizia assim, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Né? Tem Lucas 4, 42, 44, texto bíblico dizendo assim, Jesus, ele precisa alcançar muita gente. Então ele percorria todas as cidades, aldeias, ele ia para todo lugar, Jesus não parava, a ponto da sua família ficar preocupada, Maria lá em Nazaré, os irmãos Jesus, os irmãos biológicos dele, filhos de Maria, vieram um dia até para aprender, Jesus levá-lo de volta, falou, ele está louco, ele não para, ele vai comer, ele vai ficar doente, ele tem algum problema. Jesus falou, não, nesse caso aqui eu estou cumprindo a missão do meu pai, e nessa missão, eu quero dizer que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do pai, né? Em relação à minha missão, não é Maria, nem o José, Tiago, ou Judas, aqueles irmãos de Jesus, que cita a Bíblia, e tantas irmãs também. Não. Ele falou, nessa missão, né, agora cumprindo a missão, estou cumprindo como enviado do Pai, não sou enviado de Maria, nem dos meus irmãos, sou enviado do Pai. Aqui eu estou fazendo a vontade do Pai. Né?
E quando Jesus, ainda já com 12 anos no templo, lembra que a Maria foi embora e o José foram embora para Nazaré, esqueceu Jesus para trás, que a caravana era grande, andaram alguns dias e viram, cadê Jesus? Cadê o menino Jesus? Voltaram para Jerusalém e encontraram ele no templo. E ficaram preocupados, era aquela bronca, o que você está fazendo aqui, menino? Já estavam preocupados com você. E Jesus falou assim, vocês não sabiam que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Que negócio do meu pai? Minha missão. Tá? Então Jesus estava totalmente focado na sua missão, desde, 12 anos já sabia qual é a sua missão, que chama negócios do meu pai. Quais são os seus negócios, né? Quais são os seus negócios? São os seus negócios particulares ou os negócios do pai? Você fala, mas eu tenho que ter negócios particulares. Bom, tem que ter isso que seja a missão do pai, porque, Deus, lógico, você vai cumprir a missão do pai sendo professora, sendo professor, sendo médico, sendo advogado, sendo mecânico, sendo pastor ou missionário, mas cumprindo a missão. Ali, aquela atividade é apenas um meio de você conectar pessoas, você falar com pessoas, se envolver com pessoas, porque se é só passar por eles e ser um bom profissional, é o mínimo que você tem que fazer, mas até um ateu pode fazer isso. Mas a missão de resgatar essas vidas para Jesus, só você, na verdade? Então, tem que entender que você está aqui para cumprir a missão de Deus, tá? Bom, quais são as suas metas como discípulo de Jesus? É uma pergunta importante, tá? Então, quais são as metas? Por exemplo, você tem que ter metas. Por exemplo, vamos colocar aqui numerando pelo menos 2 metas que você pode estabelecer. Evangelizar pelo menos quantas pessoas? 1 pessoa por semana? 1 pessoa por mês? 1 por ano? Pelo menos 1 por ano. Né? Todas as empresas, no final do ano, fazem um balanço, né? E nós, como igreja, temos que fazer um balanço. Como é que foi esse ano? Quantas pessoas eu batizei? Quantas pessoas, pelo menos, evangelizei? Para quantas pessoas eu testemunhei? Você tinha alguma meta? Nem tinha meta, né, irmão? Esse é o problema. Você não tem a visão de missão nem meta? Tem sim. Pede para Deus que Ele vai te mostrar que você tem visão, sim, de muitas pessoas específicas que só você pode alcançar, só para pessoas que só você, a empresários que só você vai alcançar, né? A mendigos que só você alcançar, a drogados e prostitutas que só você vai alcançar. Depende do seu contexto que você vive, que você trabalha, onde você anda. Cada um vai ter um contexto diferente, mas todos cumprindo a missão. Estão entendendo? Então, você deve ter metas, para que você não chegue no final do ano e faça um balanço assim, negativo, né? Meu Deus, esse ano ninguém para Jesus. Que vergonha, né, irmãos? Contanto, você tem capacitação sobrenatural, tem autoridade total, poder espiritual, para quê? Né? Só para você guardar na gaveta, né? Escondido debaixo do colchão? Não. Você tem isso para fazer a obra e cumprir a missão. Jesus falou, assim como o Pai me enviou, envio vocês. Você é enviado de Jesus. Você é a boca de Jesus. Responsável por expandir o reino de Jesus, estabelecer o reino de Jesus aqui na terra. Ele é o rei dos reis. Né? Ele falou, arrependeu-vos que é chegado o reino de Deus. Ele trouxe o reino. Agora eu passo o reino para vocês. Vocês dão continuidade, estabelecendo o reino. Mas você deve ter metas mensuráveis, metas específicas, senão vai ficar assim meio no vazio, né? Aquele ditado, né, para quem não tem metas, diz assim, aquele que não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. É triste, né? Você não sabe com quem quer ganhar, com quem quer falar, talvez por acaso fale, talvez por acaso ganhe, mas é por acaso, não. Tem que ter meta específica e orar sobre essas metas, né? Bom, uma vez que você, então, já evangelizou alguém, a sua outra meta é, aos que se interessarem pelo evangelho, oferecer, por exemplo, um curso básico de discipulado, para a sua meta. Pelo menos uma pessoa, eu quero passar esse curso Vida Abundante, que é um exemplo, tem outros cursos também, porque as pessoas falam assim, eu queria conhecer mais de Jesus, eu falo assim, posso estudar a Bíblia com você? Só apenas 8 semanas. Então, eu vou te dar aqui, olha, só posso falar com você 3 semanas? Por que 3 semanas? Ou 4 semanas? Porque é um passo a passo, né? A pessoa, mas 4 semanas não dá. Pelo menos uma vez, eu posso fazer uma visita para você, mostrar para você no Evangelho quem é Jesus, depois ela de conquistar o coração dela, depois de conquistar a amizade dela, depois de conquistar o interesse dela. Conquistou, agora você tem que ser específico, né? Nós temos aqui uma ferramenta boa chamada Curso Vida Abundante. Eu preciso desse material, tá aqui, ó. Aqui, ó. Né, disponível através desse WhatsApp, 98537-6299. Aqui é só ligar lá, presbítero Ricardo, quem te atender, tenho aqui para você, meu irmão, está aqui o curso Vida Abundante, também disponível até no site da Vamos Bíblico, no site da Diretoria de Educação da Igreja, que está aí então, disponível para você, tá? Pode baixar em PDF, pode, quiser comprar a revistinha também, impressa, mas temos aí disponíveis para você, tá? É muito importante ferramentas para você fazer um discipulado, né, inteligente e profundo. Bom, qual é a sua maior alegria, meu irmão? Vai lá.
Tem gente que vive triste, cabisbaixo, sei lá. Você se alegra com as bênçãos materiais, quando compra um carro, ganha um carro, uma promoção de emprego, uma cura física, que ganhou mais um filho, um netinho. Não, isso são bênçãos também. Mas qual a sua maior alegria? Insubstituível. A sua maior alegria é a salvação, né? Jesus falou assim, não se alegre apenas que os demônios submetem a você, que vocês cruzes enfermos, é muito mais do que isso. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida, né? Então, a alegria maior que você tem que ter e deve ter, e se você não tiver, é porque você talvez ou não é salvo, ou você não entendeu a salvação. Porque eu costumo dizer, quem tem essa alegria, olha, é dificilmente ficar deprimido. É que você ganhasse na Mega Sena todo dia, no mínimo, tá? E muito mais do que isso. A Mega Sena é pouco, né? É pequena, perto da salvação. Mas só dando ilustração das aspirações do homem aqui, da nossa terra aqui, onde tem milhões toda semana aí sendo premiados, tal, a famosa Mega Sena. Então, mas você ganha isso toda semana. Olha, não se compara com a alegria da salvação. É muito maior. Agora, depois que você já tem essa alegria, qual a sua segunda maior alegria? A maior alegria de um discípulo de Cristo é conduzir alguém a Cristo. Você já orou com alguém confessando a Jesus como Salvador? Gente, é uma alegria indizível. Você pega alguém que não entende nada da palavra, está cego nas trevas, você mostra a luz para eles, os olhos espirituais deles se abrem pelo Espírito Santo. Você está ali, você é intermediário de Deus, você é a ponte de Deus, você é embaixador de Deus. Gente, isso é sensacional, é uma alegria indizível. Olha, quem pratica isso está sempre feliz, ganhando almas para Jesus, não quer mais parar. Se você não experimentou isso, você com certeza não sabe o que é a segunda maior alegria depois da salvação, que é você conduzir alguém a Cristo. Mas também podemos falar de uma outra alegria que João fala aqui na sua terceira carta, no versículo 4, né? A outra grande alegria é cuidar dos filhos espirituais até que cheguem à maturidade e sejam capacitados a gerar e cuidar de outros discípulos. É que João fala aqui, o apóstolo falando, olha, não tenho maior alegria do que esta, né? De ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Ele gerou filho e falou assim, agora estão andando na verdade, eles estão maduros, eles estão prontos, olha, eles estão capacitados, aleluia. Ah, que felicidade. Não é gerar filhos e largar por aí não, que alguém cuide, não. É cuidar deles, tá? Até onde está, diz que o pai não é o que gera, a mãe não é que gera, é que cria. Então você deve gerar e cuidar, tá bom? Você gerando os filhos espirituais para Deus, tá bom? Bom, como cuidar dos seus filhos espirituais? Aqui estão as cenas dos próximos capítulos, né? Pelo menos os títulos, né? Que nós teremos aí para você, nas próximas lições, aprender mais sobre o discipulado reprodutivo. Então, como você reproduzir, como cuidar dos filhos espirituais. Então, nessa série Evangelismo Intencional, você não vai só espalhar a palavra, espalhar a semente, vai aprender como cuidar dessa semente que foi plantada, como regar a semente, como chegar nos frutos, e depois como cuidar desse fruto, para que depois esse fruto dê mais fruto ainda. Né? Uma continuidade, chamada evangelismo ou discipulado reprodutivo, onde você reproduz e aquele que reproduziu, reproduz outro. Jesus falou, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas. Enquanto essa pessoa não guardou todas as coisas que você já aprendeu, ainda você não completou a tarefa. Porque quando ele aprender todas as coisas que você já sabe, ele vai fazer o que você faz, ele vai reproduzir também e vai fazer outros discípulos. Esse é, então, o evangelismo intencional, passo a passo. Próximo vídeo, evangelismo intencional, continua e você será muito abençoado em nome de Jesus.